falar aqui sobre vencer esse desânimo. Há uma muralha que precisa ser superada. E como vencer esse desânimo? Uma coisa que leva ao desânimo é a escravidão. A palavra lá em Êxodo 6:9 diz: referiu Moisés isto aos filhos de Israel, porém não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e por causa da dura escravidão. Aquele povo não conseguia. Moisés disse: vai vir, o Senhor agora já atendeu, o Senhor agora vai libertar, mas o povo só via a escravidão. E a escravidão foi dura demais, e a escravidão causou muito sofrimento. As pessoas não tinham ânimo, as pessoas não queriam ouvir a palavra de Deus. Talvez de alguma forma, em alguma coisa, você se desanimou de ouvir. Você fala: mas eu já ouvi essa palavra, eu já ouvi. Não muda, não muda, porque é algo que está sendo escravizado dentro do nosso coração e que não permite a gente querer ouvir a boa nova do Senhor Jesus. E a escravidão, ela, para ser liberta, a gente precisa passar alguns passos. Travou mesmo? Eu tenho que pensar menos no meu ponto de vista. Você quer vencer o desânimo? Para de pensar um pouco em você. Mas né? Porque não é com você, não é você que está passando o que eu estou passando. Eu sei. Mas para de olhar um pouco para a sua dor. Eu estou te pedindo para você olhar para o alto. Olha para Deus agora. Você lembra que lá no deserto, quando o povo estava sendo picado pela serpente, que eles estavam morrendo com o veneno da serpente, Deus não podia ter ido lá e matado as cobras? Deus não podia ter ido lá e matado toda aquela serpente e livrar eles? Mas Deus não livrou da serpente. O que Deus fez? Falou para Moisés levantar o quê? Quem se lembra? Uma serpente de bronze, como uma analogia a Cristo. Aí ele ergueu a serpente de bronze e falou: quando você for picado, você olha para lá que você vai ser curado. Então, Deus muitas vezes, pela sua perfeita boa vontade, Ele não te livra da serpente, Ele não te livra do veneno, mas Ele te dá um antídoto que é Jesus Cristo. É para você olhar para Ele que você vai ser curado. Por isso, quando nós estamos sofrendo, olhando, para de olhar para a dor. Eu sei que está doendo, eu sei que você foi picado, eu sei que escorpião machuca. Quantos escorpiões já apareceu na sua vida? Quantos escorpiões estão te parando porque te picou e te doeu e agora não tem mais ânimo para seguir naquilo que você pensou e sonhou profissionalmente? Escorpiões que matam sonhos profissionais, porque a pessoa acha: acabou meu tempo, está tudo em crise, como é que eu vou conseguir? E aí a gente esquece que a palavra diz que tudo que nós temos vem do Senhor, não vem dos homens. Então, para de olhar para a sua dor. Vamos pensar como Deus pensa. É ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E isso que é a mudança de mentalidade. E isso que começa a promover a nossa cura. Quanto mais eu mudar o meu pensamento e a minha forma de ver as coisas, mais eu vou mudar de ideia, mais eu vou conseguir me arrepender dos meus pecados. Quanto mais eu me arrependo dos meus pecados, mais eu sou o quê? Liberto. Liberto. Você quer ser liberto? Arrependa-se dos pecados, mude a sua forma de ver. E como que eu vou mudar? Eu preciso da palavra. Por isso que todo dia eu tenho que ler a palavra, porque é a palavra que me baliza para dizer: ó, sua motivação onde está. Olha o que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Olha o jeito que você está fazendo, e Ele falou para você não ficar ansioso. E aí a palavra de Deus começa a te trazer o equilíbrio de quem você é e para onde você vai. E aí você fala: Senhor, eu estava olhando só para mim mesmo, me perdoa. E aí você é liberto, você é curado. Aí a depressão não te pega mais, a angústia não te pega mais, porque agora você sabe onde é. Porque o problema é que muitas vezes a gente vem para o culto e a gente ouve uma palavra e você fala: nossa, que palavra linda. E aí a gente fala assim: eu quero viver daquele jeito. Só que ninguém copia o modelo de ninguém. Eu não copio a sua unção.
Você não copia a minha, porque ela é única. Deus escolheu, o Espírito Santo foi lá e derramou isso para esse, isso para esse. E glória a Deus, porque eu preciso da unção de todos vocês aqui para me abençoar. Senão, quem sou eu? E é assim que nós vamos sendo formados e juntados num só corpo e somos trabalhados um na vida do outro. E para isso eu preciso então mudar minha mentalidade, me arrepender dos meus pecados e ser liberto. A escravidão, para a gente só aqui ficar mais perto, Romanos 6:22 diz assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado, você foi liberto do pecado. Todo mundo tem Jesus aqui, amém? Vocês estão libertos do pecado. Glória a Deus, não tem agrilhão nenhum aqui, não tem algema nenhuma aqui. E se tornaram escravos de Deus. Nós somos libertos do pecado, mas você se tornou escravo de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Quando nós somos libertos do pecado, nós nos tornamos escravos de Deus. A nossa vida foi comprada. Ela não pertence mais a nós. Jesus comprou pelo seu alto preço. Ela não é minha, a minha vida não é minha. E quanto mais eu resisto às coisas que Deus quer fazer na minha vida, mais eu sofro. Porque a vida não é minha, é do Senhor. E o Senhor vai continuar trabalhando. Está resistindo? Vai sofrer. Senhor, olha essa situação que não muda. O Senhor não está fazendo nada. O Senhor não está ouvindo minha oração. E o Senhor, mas eu tô te abençoando, eu estou te ensinando, eu estou te fortalecendo. É isso que eu quero para você. Mas a gente olha só para a gente e a gente fala, mas está doendo, Senhor. Está doendo. Mas eu estou produzindo algo que tem que passar por esse processo. E eu vou te dar força. Então não reclama, mas se humilha e aceita que há uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus dessa crise que você está vivendo. E aí você vai sair da crise e vai para a paz do Senhor e fala assim, agora é com o Senhor que resolve. No tempo dele, do jeito dele, eu não vou mais ficar brigando com esse assunto. E deixa na mão do Senhor. O ponto é que a idolatria, eu quero falar o seguinte, que a gente está falando de escravidão. E o ponto da escravidão é a idolatria. Aí você vai falar assim, nossa, idolatria, você sai de escravidão para idolatria. Onde é que começou a idolatria? A gente acha que a idolatria, a gente não é idólatra porque a gente não usa imagem aqui na igreja. Aí a gente fala, a gente não é idólatra. Mas a idolatria não está na imagem, está no coração do idólatra. Não tem imagem, mas eu não consigo ficar sem dinheiro porque eu preciso comprar sapato. Se eu não comprar sapato, eu vou morrer. Aí você chega e vê lá no trabalho a outra com sapato. Ai, eu queria tanto aquele sapato. E vai lá, olha para o cartão de crédito, já está para estourar. Não. Tudo bem. E vai lá e gasta. Porque eu quero, eu preciso, é a minha vontade. E esse eu quero, eu preciso, é a idolatria. Aí a gente chama que quem adora a Aparecida, a imagem do Santo Antônio, sei lá, é idólatra. A gente idolatra outras coisas. E a idolatria começa no eu. A origem da idolatria estava lá em Adão e Eva. Quando Deus colocou o Adão e Eva ali, ele deu um propósito para eles. O propósito é que alegrava o coração de Deus, e quando eles cumpriam, eles se alegravam. Era tudo perfeito. E qual era o propósito? Cuida do meu jardim. Cultiva, vai dar nome às coisas. Então estava todo mundo fazendo o que Deus queria e tudo era perfeito, porque tudo entrava em harmonia. Até que a serpente, o dragão, Satanás, que se opõe a tudo que Deus faz. Toda vez que você se levanta para ir para o culto, o Satanás se levanta. Às vezes você acha e chega de boa aqui no culto, não aconteceu nada. Você não sabe quando Satanás se levantou para você não vir aqui e se juntar com as pessoas. Um dia eu estava indo para o culto e Deus mostrou isso para mim. Satanás levanta contra toda a obra. Tudo que você se reunir, 2 ou mais reunidos no nome de Jesus, você vai encontrar uma irmã para aconselhar ela. Satanás já se levanta, porque ele se opõe a tudo que Deus faz. E aí ele se opôs à vontade de Deus. De que maneira? Deus falou assim,
não come desse fruto. Você faz tudo aqui, come de tudo, mas desse fruto, se você comer, você vai morrer. Você morrerás. Aí, Satanás vai lá e conta uma mentira para Eva, dizendo assim: não morrerás. Deus vem e diz: morrerá. Satanás entra em oposição a Deus e diz: não morrerás. Só que Satanás não entra em oposição sozinho, ele quer levar a criação de Deus, ele quer levar eu e você. Aí ele foi lá na Eva. Só que daí, Satanás, para tentar Eva, ele não foi lá e falou assim: come aí, porque ela não ia ceder. Ele foi lá e colocou um monte de verdade e mentira no meio, misturou, ficou com uma cara esquisita, de meia verdade, meia mentira, mas era mentira, porque já tinha mentira, era mentira, pouco importa a verdade que existia naquilo. E aí ele levou ela para ver o fruto, e quando ela viu o fruto, ela viu, achou lindo, a papila degustativa dela se encheu na boca e ela desejou. Aí ela falou assim: mas eu não posso comer porque Deus falou que eu vou morrer. Eu não posso, Deus falou que não. Aí Satanás, depois que usou toda uma situação para fazer ela querer aquilo de qualquer jeito, aí ele fala assim, aí ele põe a mentira: não vai morrer não. Aí, como ela queria tanto aquele fruto, ela fala assim: Deus, desculpa, mas eu quero o fruto, e come. É a mesma coisa conosco, é a mesma situação. A gente sabe qual é a vontade de Deus, a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente vem com essa intenção, mas tem coisa dentro da gente que a gente quer tanto, que na hora H a gente não consegue abrir mão daquilo. Mas eu não estou falando de coisa só material. Quando alguém vem e fala e a língua responde, quando vê já falou. Quando alguém vai lá e faz uma coisa que era para você falar assim, deixa, e você vai lá e já entrou. E quando você vê, você já caiu no negócio e não se controlou. Então tudo que a gente tem, que a gente entra em conflito, é porque vem de dentro de nós uma coisa que a gente quer muito e que a gente não quer ser contrariado. No fim é isso. E aí eu quero mostrar para você. Então conseguimos mesmo arrumar? Que bom. O texto de Tiago, para a gente entrar mais um ponto do nosso... A fonte dos pecados. Tiago 4, 1 a 14, fala da onde vem o pecado, que é da onde vem a idolatria, que é o nosso eu. E aí, veja se alguma coisa Deus fala com você. Está na versão A Mensagem. De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontece sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem é do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Eu sei que vocês não têm coragem de pedir a Deus, é claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. E acham que Deus não liga? Pois Ele mesmo diz: tenho muitos ciúmes de quem amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então, rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus e ele os atenderá na hora. Chega de se enlamear. Em vez de viver no pecado, busquem a pureza de Deus. Reconheçam, vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor. Só assim vocês poderão se reerguer. Mas isso é só Deus que o fará. Não falem mal uns dos outros.
A palavra de Deus, a mensagem, o seu princípio maior, condena a maledicência. Vocês deveriam honrar a mensagem, ao invés de pichá-la. Deus é que decidirá o destino da humanidade. Quem vocês pensam que são para se intrometer na vida alheia? Isso é o texto de Tiago, na versão A Mensagem. Agora que a gente vê que a palavra revelou de onde vêm todos os conflitos, de onde vêm todas as guerras e conflitos, raciocinem, acontecem porque vocês exigem, é do meu jeito ou nada feito. Tudo vem do que nosso coração exige, e não cede e não confia em Deus. É daí, a palavra já falou. Ah, mas não é isso, você não sabe o que me disseram. Se fosse com você, Jesus disse, quando seu inimigo bater na sua face, você dá a outra. É assim que Deus resolve o fim ao conflito. Não existem direitos, existe um reino feito de justiça que vem de Deus e não de nós. E nós somos justiceiros demais. E nós, eu estou falando eu. E é por isso que a gente não tem paz e que a gente está sempre em conflito. E a gente está sempre querendo impor de alguma forma o que eu quero, o que eu penso. E não confio que Deus vai fazer justiça no tempo certo e na forma dele. E esse é o pecado que não converte o nosso coração e que não vê o poder de Deus. A palavra de Deus disse que todo problema de conflito, todo problema de guerra vem do nosso coração. Eu sei que alguém te injustiçou, mas o Senhor está dizendo para você dar outra face, porque é por você não se render a Deus que esse conflito está de pé ainda. Então, sua conduta no item 2. O que você disse e o que você fez em relação àquele conflito que você escreveu? Ou você sentiu em resposta ao que aconteceu? Resuma suas palavras, razões, especialmente as negativas. Então você foi lá, pôs diante de Deus uma pessoa que te ofendeu, uma pessoa que entrou em conflito, uma circunstância. Agora coloque aqui o que você se sentiu: injustiçado, ferido, traído. E como você respondeu? Palavra ríspida, dei o troco, fiz justiça, mereceu. O que aconteceu? Isso aqui é só para você, ninguém mais vai ler. Isso aqui você está confessando diante do Senhor. E no item 3, tem seus pensamentos e desejos. Em que você pensava ou desejava nessa situação? O que seu eu não foi atendido para você ter feito o que fez, reagido como reagiu, brigado como brigou, gritado como gritou, tendo sido grossa como você foi, ou simplesmente criou um gelo que não quer nem mais ver aquela pessoa na sua frente? A palavra de Deus, Jesus disse lá no monte, que quando você disser por um irmão, raca, que é tolo, Jesus disse que aquilo é o mesmo pecado de assassinato, porque as palavras matam. O que a gente fala mata pessoas. A gente precisa aprender a controlar isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós somos mulheres virtuosas, a Bíblia diz que nós somos, e nós seremos, em nome de Jesus. Então, Senhor Jesus, nós estamos nessa hora entrando em confissão de pecados. Apresentamos situações de pessoas que nos feriram, nos traíram, foram tão injustas. Depois de tudo que eu fiz, essa pessoa me disse isso. Depois de tudo que eu fiz para o meu filho, ele fez isso. Depois de tudo que eu cuidei daquela casa, o meu marido me falou isso. Oh, Senhor, não é justo. Eu me senti injustiçada. Eu me senti traída. Não foi certo, Senhor. Ah, Pai, eu me dediquei tanto àquela igreja.
e nunca me reconheceram, nunca me chamaram para estar lá na frente, nunca disseram muito obrigado por você limpar a igreja, nunca viram tudo que eu fiz. Eu me sinto tão rejeitada, Senhor. Oh, Pai, eu me sinto tão depressiva. Eu venho para a igreja e ninguém olha para mim, ninguém me liga, ninguém vem me perguntar se eu estou bem, se eu estou mal. Por que o pastor não me ligou? Por que a minha líder não me ligou? Senhor, eu não me sinto amada, eu não me sinto querida. E agora eu também nem quero mais estar na igreja. Oh, Senhor, há tantos conflitos dentro de mim que estão fora do lugar e que me angustiam e não me deixam levar a palavra de Deus como o Senhor disse que eu levaria. Não me deixam me comprometer com a obra como o Senhor disse que faria comigo. Eu não me sinto digna de fazer tua obra. Olha como eu sou. Eu não sei falar. Todo mundo sabe falar, mas eu não sei falar. Todo mundo sabe cantar, mas eu não sei cantar. Senhor, é assim que eu me sinto, inferiorizado, rejeitado, humilhado, esquecida. Tem misericórdia, Senhor, desses corações. Cheia la mara maia maia lararara canda maia. Quanta dor, Senhor, que é no nosso coração. E estão lá enterrados em cima, Senhor, de uma máscara de religiosidade. A gente vem para a igreja e diz: oi, está tudo bem. Mas dentro de nós, Senhor, as coisas parecem que não batem. Lá na igreja é tudo tão bonito, mas quando eu chego em casa, Senhor, eu não tenho paciência. Eu não quero ouvir. Eu não tenho paciência com meu marido. Eu não quero servir porque eu já acho que faço demais. Tem misericórdia porque tua palavra diz, Pai, que uma mulher, Senhor, uma mulher virtuosa, ela trabalha, ela serve com coração alegre. O meu coração não está alegre, Senhor. Mas eu quero mudar isso hoje, porque o Senhor está dizendo que se eu confessar os meus pecados, o Senhor vai trazer um refrigério sobre a minha vida. Em nome de Jesus, tira, Senhor, os pensamentos depressivos, os ataques de ansiedade que me deixam ansiosa, tão ansiosa que eu não quero esperar, eu não quero aguardar nada, eu já vou sair fazendo tudo e eu atropelo pessoas e não tenho paciência com elas. Eu tenho feito coisas fora do teu tempo, porque eu tenho exigido que as pessoas façam no meu tempo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Nós nos levantamos como mulheres querendo abençoar a tua igreja, mas nos nossos lares nós não somos as esposas que servem os maridos como deveríamos. Isso precisa ser mudado, Senhor, porque não haverá, Senhor, ó Deus, aplausos para uma obra vazia e oca. Em nome de Jesus, muda isso no nosso meio. Senhor, eu não consigo deixar de falar quando eu ouço uma coisa errada que fazem na igreja, que fazem na minha família. Eu já vou mesmo dizendo, eu não consigo me controlar, minha língua sai na frente, Senhor, mas eu quero controlar minhas emoções. Eu não nasci para ser escrava das minhas emoções. Eu nasci para ser livre, como voluntária escrava no Senhor, porque eu pertenço a Ti e a minha vida está sendo purificada e santificada pela Tua palavra. Me ajuda, Senhor. Eu reagi mal. E tudo isso, Senhor, porque o meu eu foi contrariado. Não ouviram a minha ideia, não ouviram o que eu queria, roubaram o meu direito, não deram o meu tempo.
Não me disseram muito obrigado, tudo é o meu eu, é o meu eu, é o meu eu. E eu acho que eu estou abençoando pessoas, mas toda vez que eu me dou de superior em cima de alguém para julgá-lo e dizer-lhe: você está errado, você está errada, ao invés de juntá-lo ao Senhor, eu estou separando. E não há bênção nisso, Senhor, não há bênção nisso. E nós queremos mudar, nós queremos mudar. Nós viemos, Senhor, confessar que essas coisas estão erradas, que muitas vezes nós somos fofoqueiras demais, já saímos falando, ouvimos uma história e já queremos contar para alguém, não sabemos guardar um segredo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Temos inveja, nos perdoa, Senhor. Eu estou feliz com o que eu tenho, até que chega alguém que tem algo que eu gostaria de ter, para minha alegria ir embora. Isso é inveja, Senhor. Eu não me alegro no que eu tenho, porque eu acho que eu não tenho tudo que eu precisava ter. Quando eu olho as outras mulheres vencendo, crescendo profissionalmente, e eu pareço que eu estou estagnada naquele negócio que nunca sai do lugar, eu me sinto inferior, Senhor. Mas isso não vem de Ti. Essa não é a Tua identidade, porque tudo que eu tenho, eu sou, foi o Senhor que me deu. Me perdoa. Me perdoa. Isso precisa ser mudado, Senhor. Isso precisa ser mudado em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agora quero rapidamente, porque o nosso tempo já está bem puxado. Agora que nós confessamos e que isso que está aí no seu papel está confessado diante do Senhor.